Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu creio ser muito importante, sobre o medo. Você já sentiu medo alguma vez? É claro que já. Esses dias a gente estava na casa de um irmão e teve um barulhinho, nós todos estávamos na parte bem da frente, e aí o filho dele gritou o nome, Paiê! E veio correndo. Porque teve um barulho na casa, ele estava sozinho lá, e a primeira coisa ele gritou lá, Paiê, já veio correndo. Aí o que foi? Não foi nada não. É o medo. E o medo do escuro? Já teve medo do escuro? Gente, na minha casa, lá em Araguari, tinha um portão lateral que a gente chegava no quintal. E às vezes tinha que ir lá fechar. E aí pedia para o mais novo ir lá fechar o portão. Aí eu queria que ligasse tudo, né? Tinha que ligar, porque senão ficava escuro. Mas de todo jeito a luz não chegava lá. Então era aquele negócio de ir rápido e voltar rápido. Já aconteceu de eu ir tão rápido e voltar tão rápido que eu não fechei. Nós temos medo da vida de uma maneira geral, da convivência. Às vezes nós temos medo até de conviver. Tem pessoas que, por causa da dificuldade, o temor nas convivências, ele se isola. E acaba tendo consequências seríssimas, porque nós fomos feitos indivíduos. E nós somos feitos por Deus para nos relacionar. Isso é muito importante, até mesmo quando alguém não gosta de se relacionar de jeito nenhum, não gosta dessa convivência, ela precisa ser avaliada e precisa ser ajudada. Porque alguma coisa não está bem. Tem medo que é natural, todos nós temos. Por exemplo, medo de ficar doente. Medo da Covid, lembra como é que era o negócio? Era pessoas mais amadas, queridas, mas a gente não chegava. A gente falava de casa com telefone. Os nossos encontros, os nossos cultos aconteceram muitas vezes pela internet, porque nós tínhamos medo de contágio. Eu posso falar de vários medos aqui, e vocês poderiam até citar. Mas o medo mais crucial, mais difícil a ser tratado é o medo da morte. E é interessante porque ontem mesmo, no velório da nossa irmã Lídia, estávamos saindo, a Kátia, depois do sepultamento, e tinha um senhor e duas senhoras conversando, andando, aquelas andadas longas do cemitério, e um deles falou uma frase que eu já ouvi N vezes, principalmente em cemitério. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. Mas como é que a gente enfrenta tudo isso? Tem a maneira certa? Nós temos medo da saudade. Nós temos medo de não sermos aceitos. Algumas pessoas são perfeccionistas e elas têm medo de errar. O alvo dela é 10. Se vier 9,8, não dá. E ainda tem alguns pais que chegam para o filho e dizem, então você estuda para a próxima vez, você conseguir, piorou ainda mais a condição dessa criança ou desse filho. Medo. Como é que nós resolvemos isso? No aconselhamento, a gente recebe muito as pessoas falando, e ali nas minhas notas eu já coloco assim, separado. Medo. Alguma coisa tem que me trazer segurança. Tem que me trazer coragem. Porque muitas vezes o medo é porque eu não sou corajoso. Eu não invisto naquilo que tem sido dado a mim para que eu possa, com coragem, enfrentar uma situação que me aconteceu
que trouxe consequências e agora é uma novidade, mas isso me dá medo. Ok. Vocês estão quietinhos, eu não quero passar medo. Eu quero falar sobre isso e como Deus nos ensina a trabalhar isso. Para tanto, eu os convido a abrir no Salmo de número 49. Diz assim o texto: a vaidade das riquezas ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Todos, povos todos, escutem isto. Deem ouvidos, todos os moradores da terra. Tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temerei nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem, e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não tenham medo, quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará contigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque nos reunimos confiadamente na Tua presença. Porque o Senhor nos ensinou através da Tua palavra que quando nos reuníssemos como igreja, o Senhor estaria conosco. Pai, hoje é dia de nos ajuntar para adorar o Teu nome, para ler a Tua palavra, para entender um pouco mais do Teu querer para nós. E pedimos que o Senhor, com Teu Espírito, venha abrir o nosso entendimento e abrir o nosso coração para que possamos, ó Pai, ser trabalhados pelo Senhor, pastoreados, e não haja temor em nós, a não ser de não viver segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente está no livro dos Salmos, ele é uma coleção. O livro dos Salmos é uma coleção de poesia, na língua hebraica, inspirada pelo próprio Deus. E o muito interessante é porque os Salmos, eles falam a respeito das situações da vida.
Falo da vida de uma maneira geral. Alguns dos salmos, eles ajudam a gente, nos encoraja, é otimista, porque todos os salmos escritos através da inspiração que vem do Espírito Santo de Deus, olham para Deus. Então nos traz otimismo. Eleva o nosso coração em alegria ao Senhor. É tão comum a gente ler um salmo antes de cantarmos louvores ao Senhor. Porque os salmos têm essa intenção. Contudo, nos salmos, ele não nos poupa da dor que nós temos, das coisas horríveis e realidades que nós temos que enfrentar nesse mundo. O que nós vamos encontrar nos salmos normalmente é confissão, medo, perseguição, dúvidas, mas o salmo termina sempre mostrando que em cada uma das circunstâncias eu tenho um Deus. E tudo por causa de Deus vai ser bem tratado. Porque quem trata é o próprio Senhor. E a Escritura me dá essa compreensão da eficácia da graça de Deus. Alguns salmos até parecem meio deprimentes. Esse aqui não é fácil de ler. Porque ali está falando da relação do homem com Deus. E também está falando do estado humano. Que não está ali muito bonitinho. A situação é meio difícil de enfrentar. Contudo, o texto fala com clareza. Como esse texto aqui falou com clareza a respeito daqueles que buscam solução ao seu temor através da riqueza e outras coisas mais que nós vamos ver aqui. O Salmo 49 é provável que alguns irmãos já tenham lido, né? Principalmente aqueles que já leram a Bíblia toda, mas ele não é tão citado, por exemplo, em liturgia. Não sei se você já ouviu uma exposição no Salmo de número 49. É um salmo de sabedoria. Ele foi escrito para lidar com questão difícil da vida e para dar a direção sábia para a vida que caminha para a morte. E que precisamos estar pronto para que a morte não seja o fim. Para que haja esperança e regozijo até mesmo no viver para Cristo, como o apóstolo Paulo diz para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Então vamos lá. A gente vai encontrar o tema dessa carta, desse salmo, entre o versos 5 e 16, onde nós vamos ter maior foco. O que nós estamos percebendo aqui? Que o salmista está falando das fontes do medo, daquelas coisas que geram temor na vida da gente. Por exemplo, você já teve medo de ter falta de dinheiro para cumprir suas obrigações? Puxa vida. Falta de saúde, problemas de relacionamento, medo de ficar velho. Tem uns que buscam até o poço da juventude. Tem jeito. Uns têm medo da falta de educação ou conhecimento dos filhos e bota tudo para dentro e não dá o que é essencial para a vida do filho. Tem medo de não casar. Ou tem medo de estar casado, o casamento dá ruim. E eu tenho medo do divórcio. Eu tenho medo de terrorista. E muitas outras coisas. Há 2 anos atrás, um grupo de pessoas estavam conversando e me pediram para a gente montar um grupo para fazer uma viagem em Israel. Que seria esse ano. Veio a pandemia, estava tudo bagunçado. E aí quando começou-se a pensar a respeito disso, veio uma guerra. Uma luta. E a gente colocou para frente. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu não vou lá agora. Pois bem, quem escreveu essa carta, esse salmo? O texto diz que foram os filhos de Corá, ou Coré.
Pode ser tanto uma coisa quanto outra. Se a gente quer entender por que eles estão escrevendo e quem são eles, a gente teria que voltar lá no livro de Números, capítulo 16. Coré e alguns dos seus companheiros, eles eram céticos, eles duvidavam em relação a Moisés e Arão e a liderança deles no meio do povo. Naquela época, que Deus tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão, todo o conduzir, o pastoreio de todas aquelas ovelhas em nome do Senhor, coube em primeira instância a Moisés e Arão. E é uma história muito, muito interessante, mas a gente precisa entender aqui quem são eles. Eles foram confrontados. Existe um confronto entre o Senhor e o povo de Coré. Abram comigo lá, Números capítulo 16. Verso 31 ao verso 33. Diz assim: e aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos, ao céu. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Juízo. Porque eles estavam confrontando aqueles que haviam sido colocados por Deus para a tarefa de conduzir. Coré e a sua turma, aqueles que eram ali da família e que tinham uma função extremamente importante, sempre, eles vão sofrer o juízo de Deus. Parece que toda a linhagem de Corá foi destruída. Contudo, quando a gente anda um pouquinho mais em Números capítulo 26, a gente vai perceber que nós vamos encontrar mais explicações de que os filhos de Corá, ou Coré, não morreram. Não foram completamente destruídos. Deus, em sua misericórdia, vai agir com bondade, os salva, e nós precisamos entender que agora, quando é dito aqui, filhos de Coré, como esse salmo sendo filhos de Coré, são os descendentes de Coré, mas 400 anos depois desse evento. Tá? Então, lá naquela época, eles foram rebeldes, tudo, e Deus fez o que fez. Ele destruiu, mas não exterminou. E agora nós temos eles tendo uma função. Eles têm a função de conduzir a adoração. Mas eles têm uma marca na história. Eles têm uma marca que estava diante deles o tempo inteiro. Nós já nos rebelamos contra os amados de Deus e nos rebelamos contra o próprio Deus. Eles sabiam algumas das causas do medo e o que fazer com o seu medo. E aqui o texto nos mostra exatamente isso. Só para que vocês entendam quem foi que fez e qual é o contexto da mente daqueles que fizeram isso. Eu vou dividir o salmo em 3 partes. A primeira delas, o texto vai nos mostrar que nós podemos superar o medo ouvindo a palavra de Deus. Verso 1 ao verso 4. Depois nós vamos ver que nós podemos superar o medo expondo-nos a nós mesmos diante do medo, reconhecendo a nossa realidade ali. E terceiro, vencer o medo entendendo uma expressão bíblica que é muito importante. Disse algo, vírgula, mas Deus. O que vem depois do mais Deus? Desse Deus que é verdadeiro, único, amoroso, misericordioso, perdoador, transformador, enriquecedor, sustentador. Eu posso continuar dizendo de tudo aquilo que a gente precisa.
O texto tem o mais Deus. E nós vamos ver como essa expressão é importante. Então, a primeira coisa que a gente vê, do verso 1 ao verso 4, é que nós podemos superar o medo ouvindo a palavra de Deus. Observe bem que os primeiros 4 versos, existe um chamado bem alto. Povos todos, escutem isto, deem ouvidos todos os moradores da terra. E aí o texto vai falar quem são estes. Todos os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos à sua parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. O que nós encontramos aqui é a literatura de sabedoria. O texto mesmo fala que é uma parábola, é um elemento cheio de poesia, onde o leitor vai ter que entender verdades que se relacionam à sua vida. E esse negócio tem a ver com o medo. O que ele mostra para nós? Primeiro, ele incentiva o leitor a ouvir o que se segue. Ele está dizendo, olha, povos, escutem, ouçam para que vocês possam chegar na essência de Deus, no Shema, em hebraico, na palavra. Essa palavra, ela inicia aquilo que é mais importante aqui no texto. Olha só, se você for em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 diz: ouvi, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Abra os ouvidos. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, ou único, a outra versão. Essa era a base da fé judaica. Essa é a base de todo o ensinamento da Escritura. Tudo começa através de um relacionamento diante de Deus, onde eu estou pronto para ouvir. Eu estou pronto para entender aquilo que está sendo transmitido. A informação de Deus. Não era uma declaração do que eles pensavam e pensam como nós na vida e do mundo, mas o que Deus pensa e está fazendo. Olha para a palavra de Deus com fé. Você está diante do verdadeiro Senhor e esteja atento às informações que Ele está trazendo a respeito da sua vida. Isso não é para o outro, isso é para você, que passa medo por alguma situação na vida. Nós vivemos assim, atemorizados. Devemos começar a nossa jornada de vida ouvindo. E quando eu falo de vida, eu estou falando de vida de servo de Deus. Eu começo ouvindo e não falando. Qual a tendência nossa? Nós primeiro chegamos e falamos. Às vezes não é só falar, né? A gente comunica com Deus só falando. A gente fica com raiva, murmura, questiona, tem dúvida se vai realmente funcionar na sua vida. Será que agora Deus vai cuidar de mim? Parece que Deus não está me ouvindo. Mas o texto diz, olha, quando eu vou chegar na presença de Deus, antes de qualquer coisa, eu tenho que chegar sabendo diante de quem que eu estou. E na presença dele, cale-se todo o povo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser tardios para falar, mas devemos ser prontos para ouvir. O salmista, ele está chamando as pessoas para ouvirem. Ele entende que o que está acontecendo ali, o que está sendo redigido ali, é do Senhor e é para todos. Não é apenas para o povo de Israel, mas todos os povos que fazem parte do povo de Deus. O versículo 2 diz que não é apenas para as pessoas poderosas ou ricas.
Não é simplesmente para essas pessoas, mas para todas as pessoas. Por quê? Agora mesmo a gente vai perceber, porque ele vai mostrar que os poderosos e ricos, eles passam pelas mesmas dificuldades que aqueles que não são, passam, e têm o mesmo fim. O que a gente vê, por exemplo, aí no verso 3, palavras de sabedoria e que traz compreensão. De onde? Da fonte da sabedoria. Palavra que tem a fonte da sabedoria e a qual eu tenho que me colocar humildemente diante das minhas circunstâncias que estão gerando medo em mim, para ouvir. Essa é a atitude de confiança. Essa é a atitude que gera incômodo. Gera muito incômodo porque a gente não ouve a resposta de Deus no tempo dele. E a gente não sabe como isso vai acontecer. Deus, eu estou falando, mas eu não estou conseguindo entender a sua resposta. O que temos que fazer é inclinar os ouvidos e ouvir o que Deus tem para nós. Essa é a primeira orientação do texto. Você está com medo? Você vê que não tem forças? Não existe ser humano que pode intervir? Lembre-se do seu Deus. Lembre-se daquilo que Deus deu a você, fé nele. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se da amizade de Jesus. Lembre-se que Ele é eficaz. Lembre-se que por amor Ele fez uma obra perfeita a seu favor. Lembre-se que Ele aplica tudo à sua vida de forma direta. E que eu tenho que aprender de Deus aquilo que está acontecendo. Entender para que o meu medo possa ser tratado. Só que o medo, ele tem a capacidade de gerar em nós ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento que o indivíduo tem diante de uma circunstância que ele não dá conta de resolver. Que ele acha que é grande demais. Eu fico ansioso, eu estou querendo fazer, parece que eu estou querendo ajudar a Deus, eu quero. E aquela pessoa ansiosa é aquela pessoa que não está dando conta diante de algo que é grandioso. Deixa eu dar um jeitinho. E aí eu começo a supitar dentro de mim. A ansiedade é uma expressão de medo. A ansiedade, ela é uma expressão daquele que não tem colocado a fé no lugar certo. E Deus que você crê no lugar certo na sua vida. E quem fica ansioso? E quem sofre com ansiedade? E certamente todos vocês podiam ter feito o que eu fiz. De alguma forma, nós somos incapazes. E isso gera ansiedade em nós. Por quê? Porque isso é uma expressão do nosso temor diante da circunstância. Quando a gente tem que deparar com a tentação do medo, a primeira coisa que a gente quer fazer é falar e não ouvir. Mas esse texto começa com: inclina os seus ouvidos para ouvir. Quieta. Segura. Presta atenção. Não quer dizer que não existam momentos de dizer aos outros o que você está sentindo e lutando, ou para Deus. Muito pelo contrário. Mas o salmista descreve uma pessoa que está falando sobre medo, mas a primeira demonstração, a admoestação bíblica nesse texto é ouvir. Deixe Deus falar. Tem uma situação que é muito comum, chamada crise de ansiedade. Pânico. Coisas bem próximas ali. Ouviram falar de crise de pânico?
Ô, gente, esse eu pareceu de nordestino, né? Mas é a ideia do pânico mesmo. Você sabe que eu já tive pânico? Eu já tive. Foi um tempo em que eu passei mal. Isso há muitos anos atrás. E eu estava sozinho em casa. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia me mexer, porque tudo formigava. Pensei, estou morrendo. Eu fui direto para o sofá com um celular na mão. E eu tentava mexer e tudo formigava. E começou dor no peito, dor nas costas. Aí eu somatizei para valer. E a minha sensação é, vou morrer. Vou morrer. Eu não sabia o que fazer. Brigando comigo mesmo, é aquela sensação. E eu peguei o celular e, liguei para quem eu tinha que ligar. A Kátia, né? Falei, eu estou assim. E desliguei, ela estava no trabalho. Aí na mesma hora eu tenho no meu celular, e sugiro que todos tenham, o número do meu plano de saúde, que tem ambulância. E eu liguei para eles. Falei, eu sou fulano de tal. Meu endereço está aí no computador de vocês. E eu não sei o que está acontecendo comigo. A ambulância chegou rapidinho, e junto com a ambulância a Kátia. Puseram eu dentro da ambulância, eu apaguei. Acordei com dor e apaguei algumas vezes. E aí fui avaliar. O que está acontecendo? Pânico. Por causa de quê? Não sei. Do nada aquela sensação começou a tomar conta de mim. Um pânico. Foi bom porque aí descobri que eu estava com um problema também. Fiz uma angioplastia e tudo mais. E eu era alguém que fazia academia 5 vezes por semana. Foi o período em que eu estava muito bem fisicamente. Fiz a angioplastia, o médico falou, você está 0 bala. Eita, beleza. Só que eu estava zero, porque a bala, nada. O que aconteceu logo depois disso? Eu fiquei panicoso. Alguém que tem pânico. E o médico disse, olha, você vai ter que tomar remédio. Isso aqui só resolve com remédio. E você sabe que no início foi mesmo? Mas eu sabia que isso tem como tratar biblicamente. E lá fui eu. A busca disso na Escritura. E durante algum tempo, às vezes eu estava dirigindo, do nada aquela sensação vinha, eu tinha que parar, abrir os vidros do carro, porque parece que eu não conseguia respirar. Eu liguei para o meu cardiologista algumas vezes. Ele disse, Milton, você está sentindo de novo? Ele já sabia. Mas ele me atendia. Ele dizia, calma. Coração, quando é coração, você não toca na dor, nada, você vai saber. E foi assim. Depois desse tempo, foi um período que eu me desestabilizei, eu senti aquilo que eu entendia que era a morte, muito próximo. Aquilo me fez ficar com esse medo, pânico. Graças a Deus isso foi tratado, eu nunca mais tive isso. Nem sei quantos anos tem isso, deve ter uns 15 anos. No mínimo uns 15 anos. O que falar para uma pessoa que está vivendo momentos difíceis? Que está tendo esses ataques? Está andando na rua e tomado por medo. O que eu falo para essa pessoa? Eu falo a palavra. Esteja na palavra, cheio da verdade de Deus. E você vai se surpreender que essa disposição de escutar a Deus
vai ajudar você a lidar com as questões do medo. Aprender a ouvir Deus falando através da Escritura, apacentando a ovelha dele. A palavra, ela tem esse poder porque é dita por Deus. A palavra é uma verdade que pode ser experimentada. Ela é para que experimentemos Deus. A palavra é confiável e mais confiável do que qualquer outra fonte. A palavra sempre cumpre o propósito de Deus. Ela é eficaz. É o remédio que vai na medida certa, que entra dentro da alma e que o Espírito aplica no coração da gente, convence a mente da gente. A palavra não é uma teoria humana, porque as teorias humanas, por mais que elas sejam boas e cumpram algum objetivo, ela é menor do que não uma teoria, mas uma verdade de Deus. Teoria pode dar certo como não, mas a verdade de Deus, ela se cumpre. Você pode acreditar em Deus e em sua palavra. E é por isso que o texto começa dizendo: ouve, abra os ouvidos, escutem isto. O medo, ele primeiramente, nesse primeiro bloco, ele é tratado com o me aquietar diante de Deus para ouvir. Ouvir aquele texto que eu já conheço, aquela Bíblia que eu tenho lido regularmente, aquela palavra de Deus que tem gerado em mim orientação, questionamentos, mas acima de tudo graça. Eu preciso estar pronto para ouvir coisas que eu já ouvi, mas agora é um ouvir que vem para a mente e me orienta e eu compreendo e aquilo age em toda a minha existência. Ouça o que Deus tem para falar. A segunda coisa que a gente vê aqui no texto, do verso 5 ao verso 14, é que nós podemos superar o medo indo de encontro com ele, percebendo o medo. O texto começa no verso de número 5 dizendo assim: por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua própria riqueza? A questão continua. Ele está falando a mesma coisa. Mas eu preciso saber me comportar ouvindo, mas eu preciso ter um comportamento diante daquilo. Havia motivos de sobra para temer naquela época. Lembra os filhos de Corá? Eles eram agora um povo dedicado a Deus, cuidadoso para não fazer aquelas loucuras que lá atrás foram feitas pelos seus antecessores, porque eles sabem exatamente o que acontece quando eu confronto a Deus, ao invés de eu temer a Deus. O autor, ele expressa algumas razões para o medo aqui, de maneira clara. Por que temerei nos dias maus? E aí ele diz: quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem e dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza. Primeira coisa que você tem que entender aqui é que os ricos, por serem ricos, eles não podem deter o medo. Rico fica com medo do mesmo jeito. Sabe aquele pensamento de que, a ideia de que o dinheiro pode resolver todos os problemas? É uma crença muito comum. Eu preciso ter muito, eu preciso economizar bastante, eu preciso ter riqueza, porque isso na minha existência vai trazer para mim solução, e o medo não vai bater na minha porta, porque eu tenho elementos para me proteger.
Aí alguns chegam para o Senhor Jesus preocupados, porque algumas pessoas estavam comendo sem limpar a mão, lembra? Ele diz, olha, o que corrompe não é o que entra, mas é o que sai, está lá dentro. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração está lá dentro. O salmista, ele vê as soluções que os ricos têm para a vida, e ele percebe que os ricos estão traindo a eles mesmos, porque eles querem dar uma confiança para si mesmos, sabendo que isso não é suficiente. É loucura, é muita loucura. Você convive com certas pessoas em vários níveis de riqueza. Tem aqueles que têm uma riqueza, outros têm outra riqueza, outros têm outras riquezas. E é interessante como aqueles que têm muito, eles não podem nem andar sozinhos. O carro tem que ser blindado, acompanhado por outro carro que tem segurança. Ou o seu próprio motorista, ele é uma segurança para ele. Ele compra. Mas existe arma que arrebenta com tudo isso. Existe buracos na segurança que vai trazer para você perigos, talvez até maiores. Porque você é um chamariz. Muitas riquezas podem dar confiança nas pessoas. E às vezes até remover o medo delas. Mas o salmista, ele vê pessoas que confiam em suas riquezas. E se vangloriam da abundância de suas riquezas. Nós todos tememos não ter o suficiente nessa área. No versículo 7 ao 9, o texto fala das riquezas que podem não ser suficientes em nossa vida hoje. O texto diz, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. O seu dinheiro não compra o favor de Deus, não compra o perdão, não compra a remissão, não compra a expectativa, a bênção da confiança de ir para o céu. O seu dinheiro, ele não funciona nessa instância que somente Deus funciona. O texto diz, a redenção deles, da alma deles, é caríssima. E cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Não existe solução neles, nem no dinheiro. O que o verso 7 diz é que nenhum homem pode dar a Deus nada para pagar pela vida. Eu não negocio com Deus. Porque a graça de Deus, a suficiência de Deus, o conforto de Deus, o alívio que vem de Deus, a nossa vida eterna, não está à venda. Mesmo os mais ricos vão morrer. E não há um preço de resgate que possa prolongar a vida. A pessoa mais rica sobre a face da terra, ela não acrescenta um momentinho a mais à sua existência. Chegou o tempo pré-ordenado por Deus, antes da fundação do mundo, isso se cumpre. Eles morrerão também. Todos procuram, eu estava dizendo, a fonte da juventude, a aparência bela, e não é problema nisso. Mas a partir do momento que eu ponho a confiança, essas pessoas vão descobrir que não há dinheiro suficiente para manter a sua fachada. Os anos vêm. E é interessante que não é só a fachada, né? As dores. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Senhor, não é? Os ricos devem entender e terem medo de que o dinheiro não lhes dê mais um dia de vida. Eles precisam tirar da sua riqueza a esperança da vitória do seu medo, da morte. Segunda coisa que a gente vê aí no verso 10. Nós precisamos
ser inteligentes, ter uma boa educação, mas essas coisas não podem remover o medo da gente. De repente você é uma pessoa que pensa, elabora, conversa, convence as pessoas. É interessante porque normalmente as pessoas são ótimas em narrativa, elas criam narrativas que não são tão verdadeiras e falam e entram nessa narrativa de uma forma tão inteira que eles convencem eles. Eles falam às vezes uma mentira e gera toda uma coisa ali na sua mente e eles acabam se auto-sabotando. Quantas pessoas a gente conhece assim? Quantos alunos nos meus 30 anos de vida docente, eu vi meninos sendo preparados, como um tempo eu fui também, para serem pastores, e que entendiam que era através da educação, da inteligência deles, que eles teriam capacidade de vencer todo e qualquer medo deles, e fazer isso acontecer na vida dos outros. E uma das coisas que a gente tinha que fazer, era quebrar essa consciência, ou esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento pastoral, totalmente equivocado. Eu creio que é por isso que algumas denominações dizem que nós somos frios. Porque é uma denominação, a presbiteriana, que investe no entendimento da palavra, no conhecimento. Mas não é só para intelectualidade. É o conteúdo que faz diferença. E não eu, manipulando o conhecimento. Porque, diz o verso 10, vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Estava falando de riqueza e poder. Agora o texto está falando dos sábios que morrem, como também os estúpidos e tolos morrem. E as riquezas que eles adquiriram e a sabedoria que eles tiveram, não vai com eles. A gente não leva mala para o céu. Essa é uma frase que eu gosto muito de usar. Você não tem condição de levar nem uma malinha de bordo. Não tem. Não tem sacola, não tem nada. Essa é a realidade. O que ele está dizendo é que tanto os sábios quanto os que não são sábios podem e temem a morte. Ser inteligente, educado, não liberta do medo. Quando eles estiverem mortos, o que serão deles? Toda a sua sabedoria não vai ser capaz de protegê-los do medo. A sabedoria não vence o nosso medo. Não camufla o nosso medo. Isso é autossabotagem. Tudo é temporário. Vocês lembram de Steve Jobs? Sabe quem é? Ele foi um dos caras mais inteligentes, o cérebro por trás dos produtos da Apple. Até há pouquíssimo tempo, um mês passado, 2 meses atrás, era a empresa mais rica do mundo, avaliada, né? Junto com a Microsoft. Absurdo a riqueza e a sabedoria desse homem. Ele revolucionou a informática de tal forma que a gente chegou agora na inteligência artificial e é alguma coisa que a gente tem até medo. Steve Jobs era um homem extremamente rico, mas ainda jovem, brilhante, rico, ele não conseguiu vencer a morte. Ele definhou. A doença veio sobre ele e o destruiu. Ele morreu. Ele morreu e toda a sua inteligência não pôde evitar. Ele não criou alguma coisa para ele continuar.
O conhecimento não pode, por si só, deter o medo. Riqueza não detém o medo. Poder não detém o medo. Sabedoria e conhecimento e acúmulo de informações não detém o medo da morte. Essas coisas não são capazes de dominar algo que todos nós precisamos de sustento. Terceira coisa que o texto fala a respeito disso é que, no verso 11, o ter posses e segurança não remove o medo que nós temos. O verso 11 diz, em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Fazenda Milton, casa Milton, posse Milton, barco Milton, carros de luxo Milton, pererê, é dele. Você pode construir uma casa, mas sua casa final, para um verdadeiro servo de Deus, é a mesma para todos, a sepultura. Eu passo por ela antes. Independentemente de quanto você recebe, você ainda vai acabar na sepultura. Sua casa ficará velha e desvalorizada, até não adiantar nada para você. Você faz aquela casa maravilhosa, passa 50, 60 anos. Você vai lá, por mais que ela esteja bem cuidada, ela é uma casa velha. E ela já cumpriu o propósito, porque você já foi embora. Outra coisa que é dita aí no verso 12, é que a fama, o glamour, não podem remover o medo. Alguns acham que sim. Eu sou glamouroso, eu sou bonitão, eu sou da moda, eu sou cuidadoso, eu sou isso, e eu sou... Todo mundo me vê na televisão, me vê outra coisa. Aquele cantor que está no auge, vem Deus e diz, clique. Avião cai. A doença chega. A morte tomou conta. Então, não vem com essa que eu posso minimizar ou eu posso não ter medo porque eu tenho fama ou glamour. A palavra aqui é ostentação, pompa. Essa ideia, todavia o ser humano não permanece em sua ostentação, na sua fama, no seu glamour. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tem uma tradução que diz, é como as bestas que perecem. A palavra aqui mostra como aquilo que traz honra para o indivíduo, mas é algo que acaba. Aquele que é famoso e parece que a sua fama deve eliminar o medo, não vai conseguir. Todos os famosos vão ter medo da morte. Presta atenção. Você vai acabar se for colocar a sua fama, colocar a sua ostentação na frente. Deus vai dizer um basta para você. E Deus diz. E a gente tem visto claramente que algumas Deus faz de uma forma para que todos contemplem. E as pessoas têm aquela palavrinha, né? Nossa, era uma pessoa tão famosa, mas ao mesmo tempo humilde. Não merecia isso. Não tem esse negócio de merecer. Você merece. Eu e você merecemos o que Deus quer fazer conosco como pecadores. Então não trate a sua relação com Deus como ostentação, como mérito. Porque cada um de nós teme. Nem os amigos, é um outro argumento que ele traz. Nem aquelas pessoas que colocam a gente para cima, a aprovação dos homens remove o medo. Diz o texto, no verso 13, que
que não tem como isso acontecer. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. E aí o verso 14 diz: como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Você fala, pastor, o senhor está falando que para tratar o medo da gente? O que o autor está querendo mostrar é que para tirar o medo eu tenho que ouvir o quê? A palavra. Estas coisas, elas não tiram de nós o medo, não resolve a ansiedade da vida. Lembra do filho pródigo? Ele pega a riqueza do seu pai e sai e começa a gastar de forma desordenada no pecado, na iniquidade, na abundância de iniquidade. E o texto diz que o dinheiro dele acabou. E os amigos, entre aspas, que ele trouxe para si durante aquele tempo de iniquidade, ao verem a ausência de dinheiro, eles não ajudaram nada. Não há consistência na aprovação dos homens. Não há consistência em amigos. A consistência é de Deus. E o autor, ele termina essa parte mostrando que todos somos destinados à morte. Independente da riqueza, da saúde, das casas, da fama, dos amigos. Eu não tenho como experimentar, vindo dessas pessoas, a não morte. É inevitável. Nós somos como ovelhas sendo levado ao túmulo. A morte aqui tratada como um ceifador. É o pastor que te leva até esse lugar. Todos nós vamos para a sepultura. Esse vai ser lugar da nossa moradia e não uma casa. Essa também não é uma solução útil. Graças a Deus o texto não termina aqui. Porque o texto é uma paulada só. Se você está achando que é uma coisa, não. Você está achando que é outra coisa? Não. Você está achando que é outra coisa? Não, 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 não. Aí o texto, ele vai falar sobre como eu supero o medo. Ele diz, supere o medo, entendendo o mas Deus. Olha só no verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. A outra versão é, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Mais Deus. É maravilhoso a Bíblia falar de mais Deus. Tem algumas verdades aqui que rapidamente eu quero passar para vocês. A teologia do mais Deus é uma teologia que a gente vê na Escritura. É como se Deus desse-nos a verdade crua, dura, de tudo que eu estou passando, e depois ele chega, mas eu sou o Deus, eu vou cuidar disso. Mais Deus. É verdade que há muito nesse mundo a temer, sem sombra de dúvida. O melhor que nós podemos fazer fora de Deus nunca vai significar que nós poderemos evitar o inevitável. Todos morreremos. A beleza da Bíblia é que tem o mais Deus. Mais Deus, Deus diz isso na Escritura. Quer ver? Eu vou citar alguns textos aqui para vocês. Gênesis capítulo 50, verso 20. Diz assim: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quem está dizendo isso aqui? José. Vocês planejaram mal. Vocês planejaram a minha morte. Vocês me venderam. Vocês não quiseram nem saber o que eu estava vivendo, a angústia da minha alma. A possibilidade
da morte diante de mim. Vocês planejaram todo o mal, mas Deus, quando Deus está no controle, Ele faz aquilo se tornar em bem. Atos capítulo 13, versos 29 e 30. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vocês fizeram tudo. Levaram até a morte. Levaram-no para o túmulo, ele estava morto mesmo. Não tinha respiração, não tinha nada. Mas Deus tinha um propósito na vida do seu filho. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Existe solução em Deus. Existe esperança, confiança. Possibilidade de alegria, porque até mesmo eu não sei o que está acontecendo, eu tenho uma convicção, Deus pode tornar tudo o que está acontecendo, que eu vejo como tão ruim, em algo bom. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Diz o texto: dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus provou ou prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, dando o bem maior, precioso, o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, para se encarnar, sofrer todas as coisas à semelhança de nós e pagar todo o preço da nossa culpa. Isso tudo é Deus fazendo. Mas Deus, vocês estão fazendo coisas e resolvendo aqui e ali, mas olha, é Deus quem dá tudo aquilo que nós precisamos para vivermos. Ele nos arranca do império da morte, império do mal, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É o mais Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 27. Irmãos, considerem a vocação de vocês, o chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas Deus, ou pelo contrário, aqui é o mais Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Não é na minha força, não é na minha sabedoria, mas é pelo contrário em Deus. É Ele que escolhe. Dependência, ouvir Deus. Para terminar, tem vários textos que a gente podia ler aqui, estudar cada um deles separadamente. Efésios capítulo 2, verso 3 e 4. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O texto está dizendo, todo mundo é pecador, todo mundo é caído, todo mundo é natureza caída, filhos da ira. Aí vem o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, eram por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. Eu li um pedacinho ligado ao outro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Vocês estão entendendo o que é eu acreditar no mais Deus? É ver que Deus, Ele vai muito além. E Ele pensou muito mais. Ele arquitetou e faz cumprir todas as coisas para o nosso bem. Porque a vontade dEle é boa. A vontade dEle é perfeita e ela é mais agradável. O quadro geral que a gente vê da Bíblia é um quadro glorioso de mais Deus. Porque tudo que Ele olha
tem que ter a intervenção dele para que haja solução. Ninguém vence o medo sem o mais Deus. Não tente ser o poderoso, o rico, o inteligente, o mais famoso, cheio de glamour. Nada disso vai defender na sua vida do medo e da morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele resolve. Ele traz promessas, Ele traz o seu espírito, Ele traz o consolo, Ele traz a esperança, Ele traz a bondade de si mesmo, Ele joga sobre nós tantas verdades que elas são suficientes e eficazes para controlar a nossa alma. Só em Deus nós podemos enfrentar a vida que vivemos, queridos, porque vivemos uma vida consequente do pecado. Mas o Deus da Bíblia, a redenção é a beleza da libertação nossa, da criação, nosso maior inimigo, a morte. Quando Jesus Cristo ressuscita, o que Ele está vencendo? A morte. E se Ele ressuscitou, nós estamos certos de que ressuscitaremos. 1 Coríntios capítulo 15. Esse é o maior inimigo e Jesus venceu. Em última instância, não é a morte para nós. A última instância é a ressurreição que Jesus Cristo traz para nós. É a vida eterna. E a certeza de que esse Deus me conduz até lá. Porque Ele resolveu me amar. Se você tirar o mais Deus da Bíblia, você perde a esperança. Se você tirar Deus da expectativa do que faz o sobrenatural, pastor Jário gosta de usar essa expressão, não tem esperança. Deus Ele é capaz de radicalmente mudar o quadro da nossa história, da nossa existência. O capítulo final ainda está por ser escrito, mas é a conclusão da realidade, é mais Deus. É aquele que vai restaurar o novo céu e vai nos dar um novo céu e uma nova terra. E mata a morte, vence a morte, que nos tira para a vida eterna. Irmãos, o medo ele é vencido quando a fonte do medo, que é a morte, for finalmente derrotada. E ela foi. Nós temos a redenção. Verso 15, mas Deus remirá a alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Deus amado, mantenha essa convicção na minha mente. Esse é um dos versículos que eu sugeriria você decorar para o próximo domingo, igual a gente faz com as crianças. Esse seria o versículo. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Para mim, morte é ser tomado para... E isso não é morte, isso é vida. Isto é graça. É por isso que quando um crente morre, nós falamos com todo prazer de que ele está nas mansões celestiais, ele está na companhia daquele que tem um propósito santo para a vida de cada um de nós. Seja eu criança, seja eu recém-nascido, um jovem, um adolescente, um idoso. Em toda a nossa existência nós passamos por medo porque o pecado gerou isso. Agora só pode ser resolvido quando eu ouço a Deus, as suas promessas, e confio nelas. Deus é aquele que restaura a minha alma do poder da sepultura, do céu. E Ele vai me receber. Não é tudo. Ele vai nos fazer filhos e nos faz filhos. O maior fator de medo no mundo é a morte. Só há um que poderia pagar o resgate pela morte, que é o próprio Deus. Muito, muito tempo, centenas de anos antes da vinda de Jesus,
o salmista viu a única maneira de vencer o medo. E ele diz que a obra expiatória de Deus que vai derrotar o maior inimigo. Ele fez isso em Jesus. Deus precisa ter misericórdia de nós. E colocar essas verdades aqui dentro para que o meu comportamento diante da vida seja bem diferente daquele que temos tido hoje. Dias conversando com um casal e um deles falou sobre uma circunstância familiar, e dizendo, eu não consigo entender como que ele age como estivesse completamente em paz. Isso me incomoda, eu não sei como que alguém pode entender isso. Tem a ver com o ministério, a crise, aquela coisa toda. Eu disse, eu sei. Existem promessas de Deus que dirigem todos os aspectos da nossa vida. Lembre de uma coisa, querido. Por pior que seja hoje, ou pior que uma pessoa possa ser nessa vida, nós estamos todos conectados a Deus pela fé. Todos os homens, de uma maneira geral, recebem água da chuva em cima da cabeça deles. Todo homem morre. Todo homem vai para a sepultura. Todo homem tem medo. Mas nós não precisamos temer, porque Deus resgatou nossas almas, se nós formos dele. Esse versículo é um antídoto para o medo. Você deve crer que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vindo por causa de você. Essa realidade coloca os meus medos no devido lugar. Se a morte é o pior dos medos e foi tratado por Jesus, eu preciso confiar. Eu tenho medo. O texto não está dizendo que não tem. O que o texto está dizendo é que eu não resolvo o medo com aquelas coisas todas que nós vimos. Só em Cristo Jesus. Eu preciso falar a verdade, eu preciso ouvir a verdade e entender que meu Deus é redentor e resgatou a minha alma e Ele vai cuidar de mim como filho amado. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Essa é a nossa conclusão no texto. Essa era a intenção do autor ao falar do medo. Mas Deus, que Deus, na sua graça, permita que nós estejamos vivendo essa realidade. E não sejamos como animais que perecem, ou a outra expressão, bestas que perecem. Nós somos aqueles que obtemos ajuda com medo. Ouçam todos vocês, povos. É assim que o texto começa. Ouça Deus, veja Deus, comungue com Deus. E Ele vai tratar as coisas que geram medo na sua vida, inclusive e primeiramente o medo da morte. Vamos orar. Ó Pai, que bênção a gente olhar para o alto e ver o Senhor como nosso Rei soberano sobre todas as coisas, inclusive da nossa vida. Somos tão pequenos, falhos, pecadores, como o salmista diz, os nossos atos são como trapos, são imundícia. Mas pelo sangue do Teu Filho, Pai, o Senhor nos lava, nos limpa, nos acalenta. Ó Deus, obrigado, porque o Evangelho do Senhor é para nós. Nos resgata, na medida em que entendemos a obra expiatória de Jesus.
todos os dias. Ensina-nos, ó Deus, quando tivermos a tentação do medo, nós possamos dizer dentro de nós: mais Deus. Ó Senhor, nada é maior do que aquilo que o Senhor fez com seu filho. O Senhor não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Como não nos dará todas as outras coisas gratuitamente? É claro que sim. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque a tua palavra nos fez ouvi-lo e compreender um pouco mais da paz, do livramento, através da tua palavra e do teu poder. Em nome de Jesus nós oramos gratos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje para todos sempre.